Boa noite, meus amigos, boa noite, povo de Deus, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo agora pelo Instagram. Um abraço para todos, um beijo para todos, que a paz seja com o coração de cada um. É sempre bom estarmos aqui de volta para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e poder abençoar vidas no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós iremos dar continuidade à sequência de aulas que nós começamos aqui, e hoje é mais uma aula, e o tema desta aula de hoje é o pecado e suas consequências. O pecado e suas consequências. Quero mandar um abraço para meu querido pastor Talvani, lá em Ilhéus, na Bahia, para a pastora Fabiana, para a Dani, para a Júlia e para todo o pessoal que lá em Ilhéus, na Bahia, está nos assistindo, como também as demais pessoas que nos assistem em outros pontos da cidade, em João Pessoa, Paraíba, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Alagoas. Um abraço para todos vocês, Sergipe, Maceió, onde as pessoas estão nos assistindo agora através desta live aqui no Instagram. O tema da lição de hoje é o pecado e suas consequências. E para isso eu quero convidar você, se assim você puder, abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, porque aí começa a história do homem, aí começa também a história do pecado, da queda do homem, mas o início de tudo. Vamos para Gênesis capítulo 3, Gênesis 3. Vamos para Gênesis 3, fazer uma breve leitura e começar o conteúdo da aula de hoje, que é maravilhosa, está linda, recheada de muito ensino para nosso celeiro espiritual, para nosso crescimento e para fortalecimento da nossa fé no nome de Jesus. Capítulo 3 de Gênesis fala sobre a queda do homem. Capítulo 3 do livro de Gênesis fala sobre a queda do homem, quando ele pecou contra Deus, e aí vieram as consequências, como hoje se vê, inclusive esta pandemia que o Brasil vive, que o mundo vive, é consequência do pecado. O pecado gerou toda a sorte de desgraça na face da terra, e ainda assim o ser humano continua sem querer se voltar para Deus, sem se reconciliar com Deus, sem se quebrantar, sem se humilhar, sem pedir perdão para Deus. Vamos para o texto da palavra e depois em sequência os comentários. Olha o que diz o texto da palavra. Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui começou o grande problema do homem, da raça humana na terra. Quando Deus criou o homem, ele colocou lá no jardim do Éden, lugar de delícia. É interessante que Deus fez o homem e o colocou no Éden, para que nós possamos ter ideia de que Deus sempre quis o melhor para o homem. O jardim do Éden era as primícias de Deus aqui na terra. E lá no jardim do Éden, Deus coloca o casal, homem e mulher, Adão e Eva. Deus dá para eles autoridade,
domínio sobre tudo, o governo daquele lugar. Eles tinham que lavrar a terra, guardar aquele lugar, e eles não entenderam sobre o que eles deveriam guardar. Deus havia dado uma ordem para lavrar, cultiva isso aqui, guarda. E eles não guardaram aquilo que Deus havia entregado com tanto amor e carinho, que era a comunhão com Deus, o Éden, o lugar da habitação deles, onde Deus diariamente, no pôr do sol, Deus vinha para esse encontro maravilhoso de pai e filhos, momento de comunhão, onde Deus se revelava para esse casal, Adão e Eva. Deus havia colocado naquele lugar um jardim imenso, um pomar maravilhoso, toda espécie de árvores, de plantas, de frutos, que o homem poderia se alimentar e comer e viver bem naquele lugar. Mas no meio do jardim, Deus havia colocado uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor chamou aquele casal explicitamente e disse para eles: vocês querem ter comunhão? Vocês querem ter vida? Vocês querem viver comigo? Vocês querem viver para sempre? Vocês querem ter saúde, vitória, comunhão, vida de paz? Muito bem. Se vocês querem vida vitoriosa, não toque naquela árvore. Não comam daquele fruto. Eu não vou tirar. Ele vai ficar lá. Agora eu estou dando para vocês a ordem de que nem toquem, nem comam. Porque no dia que vocês comerem, vocês morrem. Irão morrer, perder a comunhão, perder tudo isso aqui, todo esse lugar de regalia, de esplendor, de beleza, de gozo, de comunhão. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Mas, em determinado dia, Eva, ela começou a se aproximar daquele lugar, daquela árvore, e olhar para aquela árvore, olhar para aquele fruto, e começou a desejar. Viu que era fruto bom para se comer. Satanás, ele espera o momento certo. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele não fez nada. Mas na hora que o Senhor teve fome, ele se aproximou. Ele espera o momento da sua fraqueza, da sua debilidade. E ele viu Eva olhando para aquele fruto. Ele viu como ela desejava. E ele se aproximou, usando uma serpente. E ele disse para ela: é assim que Deus disse. Olha a sagacidade de Satanás. É assim que Deus disse: não comerei de toda árvore do jardim. Aí Eva entrega o segredo para Satanás. Toda conversa com o diabo é perigosa. Toda conversa com os demônios é perigosa. Você foi chamado para conversar com Deus, para ter comunhão com Deus, não para ouvir o diabo, não para estar conjecturando com Satanás. E a mulher disse: não, o Senhor falou que a gente pode comer tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que nós comermos, nós iremos morrer. Olha o que Satanás vai dizer: certamente não morrereis. Deus havia falado: certamente morrereis. O diabo disse: certamente não morrereis. E eu faço uma pergunta para você: com qual certamente você quer ficar? Com certamente de Deus ou certamente do diabo? Deus disse: certamente vocês vão morrer. O diabo disse: certamente vocês não vão morrer. Jogando dúvida, semente do mal no coração de Eva. E aí ele vai argumentar: é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ter domínio sobre o bem e o mal. Os olhos vão se abrir. E olha só o que ele vai dizer: vocês vão ser igual a Deus. É interessante que Satanás sempre vai usar essa estratégia. Quando ele quis ser igual a Deus, ele foi deposto. Ele caiu, foi jogado por terra, tornou-se Satanás, era um anjo de luz. Ele quis ser igual a Deus e caiu. E ele joga a mesma semente no coração do homem. Vocês vão ser igual a Deus. Cuidado com esse sentimento de grandeza, de soberba, de arrogância, de querer passar por cima dos outros, de não ter humildade, de não respeitar as pessoas. Isso é uma semente do maligno. É interessante que no mundo de hoje todo mundo está procurando um lugar para mandar, para ter fama, para ter nome, para ter dinheiro, para ostentar. É uma semente do inimigo. Ele sabe que isso vai levar o homem à ruína, porque sempre o homem quis ser grande. Grande mesmo só tem um, que é o nosso Deus. Todos nós somos filhos. Somos servos pequenos, sujeitos às falhas e fraquezas. E ele colocou essa semente no coração daquele casal.
Vocês vão ser como Deus. E a Bíblia diz que eles comeram, a mulher comeu, entregou para o homem, comeu também. E aí os olhos se abriram. Saíram da comunhão com Deus, do estado da inocência, e fugiram. Fizeram folha, pegaram folha de figueira, fizeram vestes e se esconderam nos matos. E como se Deus não soubesse de nada, o Senhor vem para aquele lugar de encontro, onde ele vinha todos os dias encontrar o homem. E ele pergunta: Adão, Adão, onde estás, Adão? E Adão vai dizer: eu ouvi tua voz e me escondi. Porque estava nu, me escondi. Aí o Senhor perguntou: quem te mostrou? Quem te mostrou que você estava nu? Aí ele disse: a mulher que tu me deste, comeu do fruto e me deu e eu comi. Ou seja, ele culpou a mulher e culpou Deus. Aí o Senhor perguntou para a mulher: por que fizesse isto? Aí ela vai procurar um culpado. A serpente me enganou e eu comi. Aliás, o ser humano tem dificuldade de assumir os seus erros. O ser humano tem dificuldade de assumir o que ele é. E aí começa o grande problema. Não tem humildade suficiente para assumir. Sempre esse jogo de culpa, e permanece até o dia de hoje. Se tem problema na casa, na família, alguém vai procurar um culpado. Ao invés de procurar a solução, vai procurar o culpado. A mulher que tu me deste, a mulher disse que foi a serpente, e aí ficou aquele jogo. E aí o Senhor começou a trazer a sentença sobre eles. O que é a sentença? As consequências. É o tema da lição de hoje: o pecado e suas consequências. Aí o Senhor disse: já que vocês fizeram isso, já que você, serpente, foi usada para fazer isso, você vai rastejar. Certamente ela não rastejava antes. E vai comer pó todos os dias da sua vida. Olhou para a mulher e disse: olha, vou multiplicar a dor da tua conceição. Você vai ter filhos, mas com dor. Vou multiplicar. Já teria dores, mas agora o Senhor está colocando a dor, a multiplicação da dor, como uma maldição do pecado, consequência. Para o homem, o Senhor diz: por que fizeste isto? A terra não vai produzir mais o seu fruto. Ela dava para você gentilmente, você não precisava trabalhar. A terra gerava o que você precisava, mas a partir de agora, é com o suor do teu rosto. Ela vai produzir espinho, cardos. A terra já não vai dar mais o fruto. E aí vieram consequências. Eles perdem a comunhão com Deus, porque aconteceu a quebra da aliança com Deus. A família começou a ter problema, porque um começou a culpar o outro. Certamente Adão começou a pressionar a mulher, dizer que você é a culpada. Com certeza isso aconteceu. E aí vieram as consequências, as quais nós conhecemos muito bem e sofremos até o dia de hoje. Morte, crime, violência, estupro, rebeldia, desrespeito, pai matando filhos, filhos que matam pai, um derramamento de sangue terrível, a pandemia e outros males sociais dos quais nós vivemos. Tudo isso são consequências do pecado na vida do homem, na vida do ser humano, porque Deus, ele havia dado para o homem um privilégio maravilhoso, mas o homem, ao pecar, ele está tirando Deus do centro da vida dele. Ele tirou Deus do centro da vida. Deus era tudo para eles. Era Deus que conduzia as coisas. Mas o homem quis agora ter as rédeas nas mãos, ser igual a Deus, fazer as coisas do jeito dele. Desobedeceram. E ainda hoje a raça humana vive dessa maneira. As pessoas querem viver como elas acham, pensam e gostam. As pessoas excluíram Deus das suas vidas. A maior parte das pessoas. A sociedade brasileira querem tirar Deus da vida da nação. Mas a Bíblia diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para o seu nome. Eu e você fazemos parte deste povo. Um povo que reconhece que errou, um povo que reconhece que pecou, mas que quer se voltar para Deus para poder fazer o seu melhor. Deus tinha dado para o homem todo o privilégio, tinha dado para o homem tudo o que ele precisava para ele viver bem. E note uma coisa interessante: de onde que foi que veio o mal? O mal não veio do homem. O homem estava no jardim. O mal veio de Satanás. Ele lançou a semente do mal no coração do homem. Ele lançou aquela semente do mal no coração do homem.
jogou aquela proposta. Por que o diabo fez isso? Simples. Simples. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu o céu de glórias. Não tem mais perdão para ele, não tem mais conserto para ele. E assim como ele foi afastado de Deus, tirado da glória, destituído daquilo que ele tinha antes, a mesma coisa ele quer fazer comigo e com você. Afastar o homem de Deus. Sempre foi esse e sempre será essa a intenção do diabo. Afastar o homem da presença de Deus. Tirar o homem da presença de Deus. Ele não pode atingir Deus. Aí tenta atingir suas criaturas, seus filhos, o povo de Deus. Ele jogou uma semente do mal. E quando essa semente, a pessoa aceita a semente do diabo, vai causar prejuízos terríveis. Vai tirar o homem do centro da vontade de Deus. E aí o homem tem dois caminhos agora. Dois caminhos. E a proposta ainda é a mesma. Viver na dependência de Deus ou viver fazendo suas próprias escolhas. Eles tinham essas duas opções. Viver em comunhão com Deus ou decidir fazer suas próprias escolhas e ter que conviver com as consequências. Porque Deus já tinha avisado, se vocês comerem, vocês certamente vão morrer. As consequências vêm, o prejuízo vem. Mas o ser humano, ele paga para ver. O ser humano, infelizmente, ele paga para ver o que é que vai acontecer. E aí vieram as consequências. Maldição na terra, maldição sobre o homem, maldição para a mulher, maldição para a serpente. Mas a pior delas, a pior de todas, a pior das consequências, foi a morte espiritual. O Senhor disse, certamente vocês vão morrer. Deus não estava se referindo à morte física, mas à morte espiritual. E ela começou de Adão e se espalhou até o dia de hoje. O que é morte espiritual? Presta bem atenção. Quando Deus sentencia o homem e a mulher e diz para eles, deixa bem claro as consequências da desobediência, Deus expulsa eles do paraíso e coloca uma espada flamejante para rodear aquele lugar, para proteger, para que eles não possam voltar. E Deus tira do meio do jardim a árvore da vida. Meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Deus tira do meio do jardim a árvore da vida. O que eu quero dizer com isso? É que Deus havia dado para eles tudo que estava no jardim. Todo tipo de fruto. O único proibido era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida não. A árvore que dava para ele o direito de vida eterna, de jamais morrer, de jamais adoecer, de ter vida para sempre, eternamente, sem passar por morte. Estava ali no jardim. Eles não se interessaram. Eles não quiseram saber da árvore da vida. E depois do pecado, Deus tira. Agora não pode mais tocar na árvore da vida. Agora vai ter que sofrer as consequências. E o que é o pecado? O que é o pecado? Querido, o pecado é toda forma de desobediência à palavra de Deus. É quando o homem se insurge contra a palavra de Deus. É quando ele resolve viver nos seus termos e não depender de Deus. É tirar Deus do centro da sua vida. Isso é pecado. É querer viver como acha, como pensa e como gosta. E há muitas pessoas que falam em Deus, que dão graças a Deus, chamam a Deus de Pai, que honram a Deus com a boca, com os lábios. Mas como Jesus disse, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eles vivem as suas próprias vidas, na mentira, na violência, na maldade, no adultério, no crime, nas fofocas, nas invejas e toda sorte de males que não convém aqui relacionar, porque são muitos. O inimigo sempre vai querer afastar você de Deus. O pecado sempre vai ter consequências. Lá no livro de Gálatas, capítulo 6,
Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte: que o homem não se engane, que tudo aquilo que ele semear, ele vai colher. Quem semeia o bem vai colher o bem. Quem semeia o mal vai colher o mal. Esse princípio bíblico da semeadura é para todos. Você não pode escolher de maneira nenhuma, né, a sua colheita. Você pode escolher a sua semeadura. O que você faz, o que você diz, as suas ações, teus pensamentos. Uma hora você vai colher. Uma hora eu vou colher. Tudo que nós semearmos, iremos colher. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse que os homens serão julgados perante Deus pelas suas obras, por aquilo que fizeram, por aquilo que semearam ao longo da vida. É um princípio bíblico. E o homem resolveu fazer essa semeadura da desobediência. Pecado é desobedecer a palavra de Deus. Pecado é exatamente uma desobediência direta ao coração de Deus. A pessoa sabe que aquilo está errado. Ela tem plena consciência de que está errado. Deus colocou no homem algo chamado consciência. Mesmo para quem não conhece a Bíblia, sabe que está errado. Mas aí o homem faz do pecado a sua praia. Ele não quer saber se prejudica alguém, ele não quer saber se desagrada a Deus. Infelizmente, a maior parte vive assim, como nós também vivíamos assim. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos chamou, como está escrito em João capítulo 15, verso 16, não foste vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedido ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Você é uma escolha de Deus. Eu sou uma escolha de Deus. Nós somos escolha de Deus. Que tal você começar a pensar nisso e valorizar mais do que nunca? Olha os dias difíceis que nós estamos vivendo. Quem não conhece alguém que morreu nessa pandemia? Um amigo, um familiar, alguém conhecido? É um sinal mundial. Isso é consequência dos pecados. E o homem ainda assim endurece o coração e não se volta para não se quebranta perante Deus. Amigo, meu irmão, minha irmã, você que está me vendo agora pelo Instagram, começa a meditar nas consequências. Tudo tem consequência. A mentira tem consequência. O adultério tem consequência. Pode parecer gostoso, porque a Bíblia fala do prazer do pecado, pode, mas vai ter consequência. Não pense que vai ficar impune. A traição vai ter consequência. Aquilo que você faz de errado vai ter consequência. Você pode estar fazendo escondido. Você pode achar que ninguém está vendo, mas a Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Uma hora isso vai se revelar. E você está colocando em risco tua vida, tua família, teus negócios, teus filhos. Tudo tem consequência. Todo pecado tem consequência. Toda mentira tem consequência. Todo mal que você fizer para alguém tem consequência. E é sobre isso que eu quero te alertar. Não se engane. Ninguém se engane. Tem consequência. Quando você não se posiciona bem, tem consequência. Quando você não se posiciona como pai, tem consequência. Quando você não se posiciona como mãe, vai ter consequência. Quando você, filho, não se posiciona como filho, vai ter consequência. Você, patrão, quando não se posiciona como patrão, vai ter consequência. Você, empregado, quando esquece que é empregado, vai ter consequência. Você, crente, aquilo que você fala, que você faz, que você diz, que não deveria dizer, vai ter consequência. Medita e vigia nos teus pensamentos, vigia nas tuas palavras, nas suas ações, porque tudo vai ter consequência. Pecado tem consequência, como está escrito lá no capítulo 6 de Romanos. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Pecado tem como salário morte. E não é a morte que você quer vida. Mas seja inteligente. Deus te deu algo chamado consciência, para você refletir e meditar. Isso pode parecer bom, mas não serve para mim, isso tem consequência. A mentira tem consequência, o erro tem consequência, a desobediência tem consequência. E o que é pior, muitas das vezes as consequências, não é só você que sofre. Tem muita gente que sofre, como a raça humana sofre hoje, pela desobediência de um casal. Às vezes você faz muita gente sofrer, por um momento de prazer, por um momento de ego, por um momento de soberba, de orgulho.
um momento carnal, eu digo para você, não vale a pena. Medita no que eu estou te falando agora. Eu creio que Deus está enviando esse estudo para você como advertência, se antecipando para você parar, para você não continuar, para você não ir adiante. Meu amigo, eu estou com 61 anos de idade. Eu estou falando das minhas experiências. Se eu tivesse escutado mais a palavra, com certeza eu teria me poupado de muitos problemas, mas graças a Deus que Ele me deu a oportunidade de reconstruir a minha vida, de restaurar a minha vida e de estar aqui falando para você. Então Deus usa a palavra e usa a experiência de outras pessoas para que você não tenha que passar as mesmas coisas que outras pessoas já sofreram e passaram. Pecado tem consequências. Olha só, quebra de maldição, aliás, quebra da aliança, perdão. Maldição sobre a terra, o mal sobre a mulher, as dores multiplicadas. O homem agora viver do suor do rosto, ou seja, ele tinha liberdade, agora é escravidão, escravo do pecado. Governava no jardim do Éden, agora está fora, perdeu. Afastamento da presença de Deus e o pior de todos, morte espiritual. Foram expulsos da presença, perderam a presença de Deus. Eu fico imaginando o primeiro pôr do sol sem a presença de Deus para aquele casal. Porque todo dia, na viração do dia, no pôr do sol, Deus vinha ter com eles. Como foi difícil o primeiro pôr do sol sem Deus, sem a presença, longe. Deus apenas fez uma promessa para eles. Da semente da mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça de Satanás, a cabeça da serpente. Eu vou levantar um da semente da mulher que vai derrotar a serpente, que vai derrotar Satanás. É interessante que aquele casal convive, coabitam, gera um filho chamado Caim, depois gera um segundo filho chamado Abel, e aí eles crescem, e os dois resolvem oferecer um sacrifício a Deus, e Deus se agrada do sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Deus se agradou de Abel e do sacrifício, porém de Caim e do sacrifício Deus não aceitou. Não havia fé, não havia amor, não havia vontade de agradar a Deus. E ele ficou muito triste. E olha só, aí Deus fala com Caim: é razoável esse teu ressentimento? Por que diz que é o teu semblante? E aí ele diz, né? Ele está zangado com Deus, zangado com seu irmão. E o Senhor adverte ele: olha, o pecado jaz às portas. E compete a você dominar o pecado. Se você não dominar, ele vai te dominar. Quem não exerce domínio sobre o pecado, ele vai te dominar. Deus falou com ele, Deus advertiu a ele. Mas ainda assim, ele matou seu irmão Abel. Primeiro crime na face da terra. Um irmão mata um irmão. Olha as consequências do pecado. Olha as consequências daquela desobediência. Um dia o anjo falou para Ló e para sua família, quando Deus mandou, no capítulo 18, tirar Jó, aliás, Ló, da cidade de Sodoma. E ao tirar não é o Ló da cidade, o anjo disse: não olhe para trás. Segue em frente e não olha para trás. Aí a mulher olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. Consequência, desobediência tem consequência. Toda desobediência, todo pecado tem consequências. E agora a família está enlutada, um filho morto, primeiro crime na terra. Caim com o coração cheio de mágoa do irmão, de inveja do irmão, chama o irmão para o campo, trama a morte do irmão e com a pedrada ele mata seu irmão. Primeiro crime. E para você ter uma ideia, daí para frente, a raça humana se multiplicou,
Os homens viviam 500 anos, 700 anos, 900 anos. E cada dia mais crescia o pecado, 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 pecado. Distanciamento total de Deus. E Deus achou na terra um homem só, um único justo, chamado Noé. E o Senhor fez uma aliança com Noé. Mandou ele fazer uma arca. Disse: através de você, dessa arca, eu vou julgar o mundo. E assim Deus manda o dilúvio e destrói toda a raça humana. Crianças, homens, velhos, mulheres, animais, tudo que tinha fôlego na face da terra. Foram mortos e destruídos. E o que é isso? Consequências. Você acha que a mentira não tem consequência? A mentira é brincadeira. Não tem brincadeira. A mentira não é brincadeira. Mentira é do diabo. A Bíblia diz que a mentira é filha do diabo. Todo pecado tem consequência. Mas pastor, Deus é amor. É, mas também Ele é justiça. Olha se Ele teve dó de crianças, mulheres e velhos. Matou todo mundo. Destruiu todo mundo sem dó, sem piedade. Desobediência total. Nesta pandemia, tem morrido velhos, crianças, toda idade. Crente, não crente. Mas para o crente, há uma alegria. Ele sabe para onde ele vai. Não importa a maneira como ele morreu. Ele vai para a glória, vai estar com o Senhor. E nós sabemos disso. Mas o homem que não aceitou a vida com Deus, a mulher que não aceitou a vida com Deus, e aí, como é que fica? Tudo é consequência. A pandemia que estaria é consequência dos pecados. E aí Deus estabelece uma aliança com Noé. Diz: Noé, através de você, eu vou estabelecer uma aliança e eu vou repovoar a terra. Vou recomeçar. Aí Deus manda que aqueles homens, eles se espalhem sobre a face da terra. Começa a desobedecer. Diz: nós não vamos nos espalhar. Não vamos povoar a terra. Vamos construir uma torre que chega até os céus. A gente vai construir um caminho para chegar em cima, lá onde está Deus. Para a gente criar um nome para nós, um nome. Olha que negócio tolo. Uma torre para criar um nome para eles. Porque o ser humano sempre foi inclinado para estas coisas. Fama, nome, poder. Aí o Senhor disse: vamos ver o que é que eles estão fazendo. E vai lá, confunde as línguas e os homens se espalham. Não porque eles queriam obedecer, porque não tem outro jeito. Ninguém entendia mais a linguagem de ninguém. E de novo, a raça humana já estava corrompida. Porque o pecado é uma desgraça. O pecado é uma desgraça que destrói a vida do homem e afasta ele de Deus sempre. E um pouco mais na frente Deus encontra um homem chamado Abraão. E Deus estabelece uma aliança com este homem Abraão. Diz: Abraão, através de você e da sua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Toda a nação da terra eu vou abençoar através da minha aliança com você. Através de você e da sua descendência, do teu descendente, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E ali Deus começa um projeto de salvação, de restauração. Através de Abraão veio Isaac, Deus renova a promessa. Depois Jacó, Deus renova a promessa. Com Jacó, os 12 filhos, que desce para o Egito. Deus tira o povo do Egito, leva para a terra de Canaã. Estabelece um povo seu, exclusivo, povo de Israel, onde nasce o Cristo, onde nasce Jesus, aquele que prega o Evangelho, Filho de Deus, milagres, sinais, prodígios de maravilha, descendente de Abraão segundo a carne, fez obras tremendas e terminou a sua vida na cruz do Calvário. Um sacrifício horrendo, perante os céus e a terra, os homens, para mostrar o quanto o ser humano é mau. Os homens mataram o Filho de Deus. Mas o que eles não sabiam, a maldade deles, não conjecturava que a morte de Jesus era o plano de Deus para a salvação do homem. Um inocente morrendo pelos culpados. Por isso Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ali estava o plano redentivo
de Deus para o homem. Jesus puro, santo, inocente, imaculado, sendo oferecido pela humanidade, derramando seu sangue pela humanidade, por mim, por você, por nós. Qual o propósito disso? Salvar a raça humana. Trazer a raça humana de volta. O pecado tem consequências. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado superabundou no mundo, mas a graça veio com Jesus Cristo e ele é maior do que o pecado. Deus envia Jesus para salvar o homem dos seus pecados. Na cruz do Calvário ele morre para reconciliar o homem com Deus. Glória a Deus. E trazer o homem de volta para o seu Criador. É como se Deus fizesse o seguinte: eu estou levando o homem de volta para o jardim do Éden. Ele perdeu a comunhão por causa do pecado, das consequências. O pecado campeou na face da terra. Mas ao se voltarem para Deus, para o Criador, o homem recebe perdão, salvação, filiação com Deus, recebe o Espírito Santo, recebe libertação, transformação, recebe um novo coração, se torna uma nova criatura, como está escrito no capítulo 5, 17 de 2 Coríntios. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz que no primeiro Adão todos morreram, mas no segundo Adão, que é Cristo, todos receberam vida. Jesus representa o segundo Adão. O primeiro Adão é carnal, o segundo Adão é espiritual, veio de cima, Jesus. No primeiro Adão todos morrem, mas no segundo Adão todos recebem oportunidade de vida, direito de voltar para Deus. O homem foi expulso como consequência dos pecados. Mas através de Abraão, da sua descendência, que é Cristo, Deus envia a salvação, perdão, reconciliação, paz com Deus, o direito de voltar para estar em comunhão com o Senhor. Louvado seja Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecaram, perderam o direito à glória. Romanos 6. Abre lá, Romanos 3 primeiro. Eu vou ler com você Romanos 3. Duas breves passagens da Bíblia para a nossa meditação. 3:23. Olha o que diz a palavra. Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. Não houve ninguém que não pecou. Todos pecaram. Perderam a glória. Perderam o direito de salvação. Perderam a comunhão com Deus. Mas Deus oferece gratuitamente, de graça, a justificação pelo seu Filho Jesus Cristo, mediante a sua morte na cruz do Calvário. Você recebe o direito de voltar. Olha só o que diz aqui no capítulo 6, o verso 23, ainda de Romanos. Olha o que diz a palavra. Porque o salário do pecado é a morte. Quero repetir, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida por intermédio de Jesus Cristo. Deus não foi tomado de surpresa. Deus nunca foi, jamais Deus será tomado de surpresa. Quando o homem peca, Deus já tem um plano para ele. Por isso que ele falou que da semente da mulher nasceria um. E através deste, o seu esmagaria, destruiria o poder do inferno, o poder de Satanás, o poder da morte. Jesus. O pecado tem consequências, querido. O pecado é desobediência. E tudo aquilo que o homem perdeu lá no Éden, em Cristo, Deus está te dando de volta. Comunhão com Deus. Perdão de Deus. O Espírito de Deus.
toda a maldição sendo arrancada, toda escravidão sendo tirada, todo direito que você perdeu, Ele te restitui. Por isso que a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, herdeiro com Cristo da mesma herança. Ei, você é herdeiro. Sabe o que significa herdeiro? Tem muita gente fazendo campanha para pedir bênção. Tem muita gente pedindo bênção de Deus. E é muito bom a bênção de Deus. Mas melhor do que a bênção é a herança. Tem gente pedindo coisas sem entender que ele é herdeiro. Cristo te fez herdeiro. Há uma herança para você. Se você é filho de Abraão, você é herdeiro juntamente com Cristo. Na herança está toda a sorte de bênção, porque na herança tem bênção para a vida espiritual, para a vida física, vida familiar, para todas as áreas da minha e da sua vida. Você é herdeiro. Começa a mentalizar, começa a entender, começa a abraçar o que Deus fez por mim e por você, através do seu Filho, Jesus Cristo. Tudo que Adão e Eva perderam no Jardim do Éden, salvação, eles morreram espiritual, nós recebemos vida. Eles pecaram, nós recebemos perdão. A aliança foi quebrada, Jesus restaurou. O Senhor colocou a maldição no homem, a maldição foi quebrada, cravada na cruz do Calvário, como está escrito na sua palavra. Pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, cravou na cruz. E agora, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados, perdoados, renovados, restaurados, libertos, abençoados, feitos filhos de Deus. Mas presta bem atenção, o fato de ser filho não nos dá o direito, a legalidade de voltar a viver pecando. O pecado tem que cessar na minha e na sua vida, saber que o pecado tem consequências. O que Deus quer agora de mim? Vida de comunhão, vida de entrega, vida no altar, vida consagrada, vida de santidade, de obediência na presença de Deus. Se está fraco, fala com Ele, conversa com Ele, Senhor, me ajuda. Eu quero ver na Tua presença. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero agradar o Senhor. Eu não quero mais a consequência. Eu digo para você, o que estiver errado na sua vida, na minha vida, seja na vida espiritual, vida familiar, vida financeira, foi alguma desobediência nossa. Mas graças a Deus o que você pode consertar hoje. Você pode consertar as coisas com Deus hoje. Consertar os erros financeiros que você cometeu. Daí a razão de tanta consequência financeira. Administrou mal os bens de Deus. Como administrador, errou muitas das vezes. Confessa para Ele, para que Ele possa te perdoar e te oferecer uma nova chance de fazer as coisas certas. Você já errou com a sua mulher. Já pediu perdão para ela e para Deus? Mulher, você já errou com o teu marido, com teus filhos, já pediu perdão para eles? Filhos, você já errou com teu pai, não importa a idade que você tem, já pediu perdão? Porque pecado tem consequências, e pecado não confessado são pecados não perdoados, meu querido. Acorda, acorda. Deus espera que você viva em novidade de vida. Deus oferece para mim e para você hoje o perdão, o direito de recomeçar. O homem perdeu. Adão e Eva perderam esse direito. Mas Deus em Cristo nos devolve e nos chama de volta para Ele. Nos cela com seu Espírito. Coloca anjo para nos guardar, proteger e abençoar. A Bíblia diz lá em Malaquias que vereis outra vez a diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Há uma diferença. E eu creio nisso. Olha quanto Deus tem te guardado, te abençoado. Você hoje é filho de Deus, filha de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Você foi reconciliado. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo perdeu tudo. Vida de miséria. Mas quando ele volta para a casa do pai, quando ele reconhece que pecou contra Deus, que pecou contra seu pai, ele volta, humilhado, quebrantado. Ele medita no seu erro. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai abraça e o beija. Tira as vestes farrapadas. Manda dar banho nele. Prepara o bezerro cevado. Dá veste nova para ele. Dá calçado novo para ele. E coloca o anel no dedo, porque este é meu filho, que estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido, mas foi achado. E começaram a alegrar-se. Quando você se voltou para Deus, os céus entrou em festa.
Quando nós nos voltamos para Deus, o céu entrou em festa, porque você acertou o caminho. E o caminho é Jesus. E as consequências do pecado, toda maldição foi quebrada, 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 colocado um ponto final e cessou para começar uma vida nova. Abraça, aproveite essa vida nova e viva de maneira digna, porque a melhor maneira de Deus confiar em você é você tendo atitudes corretas perante Deus, para que Ele possa também confiar em você. A melhor maneira de confiar em Deus é você tendo comportamentos diários, atitudes diárias, que Deus possa confiar em você, saber que Ele pode entregar para você o que Ele quer, que tem para a tua vida, que você vai dar conta com responsabilidade, com sinceridade, com verdade, com integridade, com honestidade. Deus te abençoe. Eu sei que você entendeu o recado desta lição, pecado e suas consequências. Uma boa noite para todos que nos assistem nesta live pelo Instagram. Um abraço para todos vocês. Pastor Talvani, pastora Fabiana, beijo para todos vocês, viu? Para todo o grupo que estão com vocês aí em Léo, na Bahia, e para os demais irmãos que nos assistem agora. Fiquem na paz. Beijo no coração, uma boa noite. Tudo de bom para vocês.